Olá, pessoal. Eu sou o professor Eduardo Felipe e vou estar com vocês na disciplina Plano Diretor, no curso Técnico em Serviços Públicos. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Administração Pública também pela Universidade Federal do Piauí e acadêmico de Direito no momento. Nossa disciplina, no curso Técnico em Serviços Públicos, plano diretor é de fundamental importância para o entendimento do planejamento municipal, para o entendimento da administração pública, do planejamento na administração pública. Essa disciplina trata de temas como a urbanização, o meio ambiente, sustentabilidade, planejamento urbano, desenvolvimento rural, e o plano diretor em si, as etapas de construção desse plano diretor, a participação popular no plano diretor, também sobre o Estatuto da Cidade, que é o estatuto, que é a lei que regulamenta a política urbana brasileira, né? E essa política urbana também vamos estar vendo na nossa última unidade, tratar dos seus instrumentos, o instrumento de execução da política urbana por parte do poder público, os instrumentos de financiamento dessa política urbana e um elemento fundamental e que vai estar presente em toda a nossa análise, em todo o nosso estudo, que é a gestão democrática, que é a participação popular, a gestão participativa. Nós dividimos essa disciplina em 3 unidades, onde a primeira unidade nós tratamos da urbanização e sustentabilidade. A segunda unidade nós vamos tratar do planejamento urbano em si, os elementos, os instrumentos de planejamento e o plano diretor com suas etapas. E na terceira unidade nós vamos tratar do Estatuto da Cidade e da política em si, da política de desenvolvimento urbano brasileira. Bom, a nossa primeira unidade, que é a aula de hoje, trata da urbanização e sustentabilidade. E para que haja uma compreensão melhor por parte de vocês, é necessário que a gente faça um retrospecto histórico, a respeito da urbanização mundial. E, a princípio, a questão que se levanta é do conceito de cidade, que é um conceito que, segundo o geógrafo francês Pierre Georges, é quase impossível definir o que é cidade, dadas as suas variações, as formas, as características das cidades no mundo todo serem muito diferenciadas, Elas não são iguais no mundo todo, as cidades, Elas podem ser pequenas, médias, grandes, podem ser populosas ou não, podem ser povoadas, densamente povoadas ou não, e podem ter infraestrutura adequada, podem não atender à demanda populacional, e tudo isso faz com que o conceito faz com que não haja um conceito específico, formatado, um conceito mundial para o que é cidade. A maioria das cidades foi constituída de forma espontânea, como existem exemplos como Rio de Janeiro, Tóquio, Japão, onde o seu desenvolvimento não foi planejado. A aglomeração de pessoas no mesmo local foi crescendo até se chegar a constituir uma cidade. Mas também existem cidades que foram planejadas, é o caso de Brasília, é o caso de Canberra, na Austrália, cidades onde, a partir de uma intencionalidade governamental, elas se constituíram. Então, aí não foi um desenvolvimento natural, uma constituição natural do que é cidade. E o que é o processo de urbanização mundial? O processo de urbanização mundial consiste nesse aumento da população urbana, devido a várias causas, mas principalmente ao êxodo rural, concomitante a mudanças econômicas, resultantes de avanços técnicos científicos, e a transformações sociais, que essas transformações sociais acabam gerando uma nova identidade cultural. Então, esse conjunto, esse crescimento da população urbana, acompanhado dessas mudanças econômicas e dessas transformações sociais, pode se conceituar como processo de urbanização mundial. Vale ressaltar que a urbanização não ocorreu de forma concomitante e da mesma forma nos países ricos e nos países pobres. Nos países ricos, como principalmente na Europa, ela aconteceu numa etapa anterior, no século XIX, acelerando na transição para o século XX. Enquanto que nos países menos desenvolvidos, América Latina,
Ásia, África. Essa urbanização ocorreu somente após meados do século passado, né, concomitante ao processo de industrialização desses países, como a industrialização europeia, a Inglaterra, o berço da Revolução Industrial. Foi um processo de forma temporal, né, anterior a esses países em desenvolvimento, esses países pobres. Essa urbanização acompanhou esse processo de industrialização e nos países pobres não foi diferente. À medida que eles iam se industrializando, essa urbanização, essa aceleração do crescimento da população urbana, podemos simplificar assim, foi se intensificando. A industrialização foi um importante fator para a urbanização, mas não foi o único. Outros fatores que a gente pode dividir entre fatores atrativos e repulsivos, também tiveram ingerência no crescimento das cidades. Como fatores atrativos, e esses predominaram na urbanização dos países ricos, nós podemos observar a industrialização europeia, né, a geração de emprego e renda no setor industrial e também o crescimento do setor de serviço nesses países. Então foram fatores atrativos, por quê? Porque atraíram a população rural para as aglomerações urbanas. E que é uma característica que marca os países pobres, né? Os fatores, predominantemente, né? Os fatores repulsivos, né? São as condições desfavoráveis da vida no campo, né? Como baixos salários, a desigualdade na distribuição das terras, e aqui pelo exemplo brasileiro a gente pode verificar, né, os grandes latifúndios, e isso vai imprensando aquele pequeno trabalhador que ou se sujeita aos baixos salários, ou então tenta arrumar alguma gleba de terra para poder cultivar e tirar o seu sustento. Além disso, o uso de máquinas agrícolas. Tudo isso intensificou o êxodo rural e foi um fator repulsivo que fizesse com que a população quisesse deixar o campo e fosse para a cidade. Em termos da urbanização brasileira especificamente, durante séculos, né, desde a sua colonização, o Brasil foi um país agrário. Desde 1500, 4 séculos praticamente, o Brasil foi um país predominantemente, não, um país praticamente agrário, né? Somente no início do século XX é que o nosso país iniciou o seu processo de urbanização. Essa nascente industrialização brasileira na década de 1930 foi um fator fundamental para acelerar esse processo urbano. A partir de 1930, né, houve essa aceleração na urbanização e já na década de 70, o Brasil, 1970, o Brasil já era considerado um país urbano. Em termos estatísticos, o que se pode mencionar é que no período de 1940, né, depois desse processo inicial de industrialização da década de 30, e o ano 2000, a população urbana absoluta aumentou mais de 10 vezes, passando de 12,8 milhões para 138 milhões de habitantes. A taxa, na zona urbana, a taxa de urbanização, que era de 31,2% no ano de 1940, 31,2%, passou a ser 81,2% no ano 2000. Então, pode-se observar por esses números, por essa estatística, a inversão da situação brasileira em termos de urbanização, em termos de população urbano-rural, né, dessa relação, que era retratada em 1940 e a retratada no ano 2000. Você vê que deixa de ser uma proporção de 70%, 68,8% da população rural, cai apenas, em 1940, cai apenas para 18,8% no ano 2000, ou seja, menos de 20% da população brasileira, já no ano 2000 era população, era apenas menos de 20%, era população ainda que sobrevivia no campo, podemos dizer assim. O êxodo rural, nesse caso o êxodo rural brasileiro, se reflete, né, já falamos nas causas mundiais, se reflete da mecanização do campo, né? Da forte concentração fundiária, também falamos isso nas causas mundiais, nas causas dos países pobres, e um fator que a nossa bibliografia inclui é um fascínio pela modernização da cidade, a busca de oportunidade, a necessidade de se buscar melhores condições de vida, né? Esse fascínio pela modernização da cidade. E o conforto e inúmeros fatores que vêm
em anexo a todos esses fatores principais. E aí, o que ocorre com essa demanda pelas regiões urbanas, né? Demanda populacional pelas regiões urbanas. Como pôde observar aqui nos 60 anos das estatísticas aqui que a gente dispõe, foi massificadora, né? A desordem urbana se prolifera. Né? Então, o que acontece? O caos urbano, os problemas urbanos, nós vamos ver mais a miúde posteriormente. Né? Então, a solução para que se evite essa desordem urbana, ou pelo menos para que se atenue essa desordem urbana, é a construção de uma cidade democrática e de sustentável planejamento, que isso é fundamental. Em termos, né, ainda da urbanização brasileira, as cidades brasileiras passaram, nesse ínterim, a retratar desigualdades econômicas e sociais presentes em todo o território, né, como a ocupação de áreas ambientalmente frágeis, né, em contraposição aos bairros residenciais formados por condomínios de alto padrão. Passaram a conviver no mesmo espaço geográfico dois grupos distintos. Uma minoria privilegiada, habitando áreas dotadas de infraestrutura, e uma maioria convivendo numa situação urbanística precária. E esse foi um dos problemas que nós vamos ver mais a posteriori. Segundo dados do IBGE, no ano 2000, existiam 3.905 favelas no Brasil, abrigando 6,8 milhões de pessoas. Dos 5.507 municípios brasileiros, 27,6% possuem favelas. Esse é o resultado de tudo isso que a gente falou até agora, dessa expansão urbana desordenada e injusta das últimas décadas do século XX. Mas para que a gente possa entender sobre planejamento urbano, é de fundamental importância que nós entendamos também sobre o meio ambiente e sobre a degradação ambiental. Com o crescimento populacional, naturalmente que os problemas ambientais iriam se agravar. E isso passou a ser um fator que deveria ser inserido no planejamento territorial, no planejamento urbano, e é de fundamental importância que a gente compreenda para que nós possamos entender os instrumentos de política urbana, o plano diretor, o estatuto da cidade, etc. Mas para conceituar meio ambiente, que é necessário que nós entendamos esse conceito também, né, nós podemos observar o conceito Watanabe, 2002, né, que é a citação que a gente vai utilizar aqui. O conceito de meio ambiente evoluiu muito no decorrer dos tempos, porque, na verdade, a priori, ele era considerado apenas um conceito de natureza, um conceito natural, um conceito que o meio ambiente apenas eram os recursos naturais, né? Ou seja, sob os seus aspectos biológicos e físicos, né? Só que com o tempo e com toda a evolução das massas urbanas e do homem no próprio meio ambiente, não só das massas urbanas, mas a evolução do homem e a penetração dele no meio ambiente, esse conceito passou a ter uma concepção muito mais ampla, né? Qual seja, em que o meio ambiente, né, passa a ser a interação entre os aspectos naturais e sociais. Então, é fundamental que nós entendamos isso. O conceito de meio ambiente hoje não se restringe apenas a um conceito de recursos naturais, a um conceito do meio ambiente natural, da natureza em si. É um conceito que administra essa simbiose entre o meio natural e o meio social. E com isso, a problemática ambiental, que é um debate contemporâneo, representa a relação entre o meio natural e o meio social, né? Ou seja, essa problemática ambiental, a degradação ambiental, que é contínua, crescente e inevitável, né? E baseado nesses problemas, nessa percepção intelectual, nessa percepção dos debates do século XX a respeito da degradação ambiental, é que alguns conceitos ganharam corpo nos debates e na sociedade em geral, não só nos técnicos, nos entendidos, naqueles que buscavam debater o assunto. E aí a gente entra no desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável foi um conceito que não começou com esse nome, ele
no princípio desses debates, né, em 1972, na década de 70, no caso, eventos internacionais começaram a discutir isso. A gente pode elencar o Clube de Roma e a Conferência de Estocolmo, e esses eventos projetaram fizeram abordagens sobre um desenvolvimento econômico ideal. E esse desenvolvimento econômico ideal, que passou a ser desenvolvimento sustentável, na época foi colocado como ecodesenvolvimento. Esse ecodesenvolvimento, né, que é uma ideia de desenvolvimento sustentável, ganhou notoriedade com os seguintes pontos: satisfação das necessidades básicas, solidariedade com as gerações futuras, participação da população envolvida, preservação dos recursos naturais e meio ambiente em geral, elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas, programas de educação e defesa da separação dos países centrais e periféricos para garantir o desenvolvimento dos últimos. Então, o conceito de ecodesenvolvimento, que era o conceito gerador de desenvolvimento sustentável, ele partia de todas essas premissas que foram elencadas nesse momento. Em termos, e isso veio posteriormente aparecer em vários outros eventos internacionais, como em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, Rio 92, a famosa Rio 92, onde foram discutidas várias estratégias para a promoção da sustentabilidade do planeta. Tudo isso nasceu na década de 70 e passou na agenda das discussões a ser pautado, a ser discutido a questão do desenvolvimento sustentável, outrora chamado de ecodesenvolvimento. Partindo disso também buscou-se a sustentabilidade urbana, onde se buscou o desenvolvimento das cidades em termos sustentáveis, né? E isso implica em quê? No comprometimento com a questão ambiental, do desenvolvimento e ordenamento da expansão urbana, do desenvolvimento econômico do município, da promoção da justiça social, do planejamento e da gestão democrática e participativa, que é um assunto que vamos tratar muito aqui ainda, né, nas outras unidades, do acesso à moradia sadia para todos, etc., né? E no Brasil, o processo de aceleração, como já vimos, de urbanização foi acelerado e desordenado, né? E algumas barreiras, com essa desordem urbana, né, algumas barreiras à sustentabilidade foram geradas. Então, se tornou um desafio, né? E esse desafio era consolidar os instrumentos de planejamento, buscando o quê? Uma sociedade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente saudável. E os problemas urbanos, né, que se pode considerar questões fundamentais a se deparar para buscar o desenvolvimento sustentável, né? Entre esses problemas urbanos, nós podemos destacar o subemprego, a submoradia, a segregação espacial, a violência urbana e os resíduos sólidos urbanos. Então, com o aumento crescente da população urbana, gerou-se o problema do subemprego. Não havia e não há postos de trabalho suficiente para absorver essa população. Então, o que acontece? Muitos ficam vivendo de bico, muitos vivem desempregados e passa esse problema do subemprego e do desemprego desemboca em outro problema urbano, que está elencado aqui, que é a submoradia, né? As pessoas passam a morar mal, não têm condições de comprar uma casa, passam a ocupar áreas de risco, né? E aí passa também para outro problema urbano, que é a segregação espacial. Passam a ter pessoas vivendo com áreas de infraestrutura com boas condições, mas os aglomerados urbanos crescendo em demasia passa a criar uma população que fica segregada espacialmente, ou seja, vai buscando áreas que não são tão adequadas para morar. E com isso também gera-se o quê? Se suscita, acaba dando condições para a violência urbana, né? O desemprego, a busca de suprir suas necessidades financeiras, embora questões conceituais que existem no nosso material, né, teóricos que não necessariamente indexam essa questão social à questão da violência urbana, né? Mas é caracterizado de qualquer forma e é fundamentalmente um dos graves problemas urbanos, bem como o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, né? Então, e esse último problema é um problema que a cada dia vem se buscando soluções, né? O tratamento dos resíduos sólidos.
é fundamental que se possa enfrentar a produção de lixo, né, que se possa arrumar um destino necessário para um destino seguro em termos de saúde pública para o lixo que é produzido pela população urbana, e esse destino final desse lixo produzido pela sociedade tem que ser analisado não só pela ótica da saúde pública, como pela ótica do meio ambiente, né? Apesar desses problemas, existe o conceito de qualidade de vida nos centros urbanos. Esse conceito de qualidade de vida é um conceito relativo. Existem indicadores objetivos que mostram, né, ou que explicitam esse conceito, como fatores econômicos, sociais e alguns indicadores subjetivos. Há quem diga que as cidades menores têm uma melhor qualidade de vida, há quem diga que as cidades maiores oferecem essa qualidade de vida, mas isso é uma discussão muito subjetiva do assunto, né? E existem conceitos onde a percepção do indivíduo sobre o bem-estar da convivência na cidade, no centro urbano, é que vai conceituar o que é qualidade de vida, né? Então, essa é a nossa primeira unidade. Nós estaremos agora nos encontrando na segunda unidade, que trata do planejamento, e espero que todos vocês tenham tido um bom aproveitamento e acompanhem todas as atividades no ambiente virtual. Meu abraço.